Fala pessoal, no projeto de Ambev AVEG de hoje a gente vai falar de mais uma gigante, 473 bi em valor de mercado. A Petrobras ela é responsável por 11% do peso no índice Ibovespa e, para quem não sabe, nesse projeto a gente vai cobrir o Ibovespa de Ambev AVEG, por isso A a Z, né? Lembrando que esse conteúdo é inteiramente gratuito e eu tenho certeza que você vai ser um investidor melhor no término desse projeto, né? Como o intuito é educacional e não recomendação de investimento, né? Se você seguir esses 4 passos para participar, concorre ao sorteio do livro, né? Que é se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e assim, né? Você não vai perder nenhum conteúdo que a gente vai postar, né? E também comenta, obviamente, para concorrer a esse livro, né? O mais importante para o investidor é através do comentário que eu vou selecionar, desde que os 3 passos anteriores estejam feitos, né? Pelo comentário, eu sei que você quer participar do sorteio. Vamos lá, não tem como falar de Petrobras sem falar do petróleo, né? E aí a gente entra em 3 drivers importantes. Demanda, oferta, clássicos, né? Não tem como não falar deles quando a gente fala de commodities. E o terceiro, mais atual impossível, né? Geopolítica. Quando a gente fala da demanda, é muito fácil a gente abordar o tema substituição para energia limpa, né? Mas a execução é extremamente difícil disso no curto prazo. A gente tem tudo, né? Desde gasolina para carro, viagem aérea, geração de energia elétrica, tudo isso utiliza petróleo, né? O crescimento econômico, produção industrial, né? Elas podem impulsionar a demanda pela commodity, né? Lembrando aqui o que é commodity, né? Qualquer bem produzido em larga escala, de origem agropecuária, extração mineral ou vegetal, né? E que tenha características homogêneas. Por exemplo, minério de ferro, café, trigo, petróleo são todas commodities, né? E quando a gente fala da demanda, né, o petróleo acaba sendo uma proxy do ambiente macroeconômico global. Bom, quando a gente fala da oferta, né, quem tem petróleo aí para oferecer? Não é igual comprar arroz, concorda? A gente está falando de poucos países, né, que acabaram fazendo alguns grupos ali, certamente você já ouviu falar da OPEP, OPEP+, né, e tem aqueles que não participam da OPEP e algumas ofertas ali, né, o 4º grupo daqueles que oferecem o gás de xisto, perdão. Ou seja, cartel, né? A gente está falando de monopólio e o jogo é geopolítico, né? É nisso que a gente está falando de oferta do petróleo. Terceiro ponto, né? O geopolítico. Nesse ponto, né, a gente está falando do terceiro driver que a gente comentou, né? E a gente está numa situação de guerra, conflitos, né? E sempre foi assim: Revolução Iraniana, invasão iraquiana do Kuwait, invasão do Iraque, aquela que foi liderada, né, pelos Estados Unidos, Segunda Guerra do Golfo, enfim. Revoltas que relacionadas aí historicamente, né? Lembrando agora Primavera Árabe na Líbia, entre outros, né? Uma rápida olhada aí no gráfico do petróleo, a gente vê, né, que desde a década de 70 a gente observa diversos solavancos, né? O mais recente dele agora em decorrências aí das tensões no leste europeu, conflito Rússia e Ucrânia. Só que antes de entrar nessa seara, queria falar um pouco, né, de quem manda na OPEP, né? Lembrando ali da oferta de petróleo. Organização Intergovernamental de 13 Nações. Ela foi fundada em 15 de setembro de 1960 em Bagdá, né? Aí a gente tem Angola, Arábia Saudita, Argélia, Emirados Árabes, Gabão, Guiné Equatorial, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, República do Congo, Venezuela também, né? São 40% ali da produção mundial de petróleo e 60% das exportações de todo o mundo, tá? De acordo com estimativas que eu andei vendo, né, 79% das reservas provadas de petróleo no mundo estão localizadas nos países membros da OPEP, tá? A Venezuela, por exemplo, né, possui a maior reserva de petróleo no mundo, tá? Então, em 2017, surgiu a OPEP+, uma organização composta por 24 países produtores de petróleo, né, integrada pela OPEC e 10 países externos à organização. E aí sim, Rússia, Cazaquistão, México, né? Do restante dos países produtores de petróleo, né, a maior oferta fora da OPEP é dos Estados Unidos, né, que aí vem seguida por Canadá, China, Brasil e Catar. Os Estados Unidos, por curiosidade, né, produz 19 milhões de barris por dia, 19% do total no mundo. E cerca de 65%, né, do total de petróleo nos Estados Unidos foi produzida a partir de formação rochosa de xisto, né, o arenito e carbonato de baixa permeabilidade, né, o gás de xisto. O Canadá, por curiosidade, é o país com a maior reserva do mundo, daqueles que não fazem parte da OPEP.
tá bom? Vamos colocar 3 gráficos aqui na tela e a gente está vendo a evolução da produção, né? A produção de energia total no mundo, e aí o petróleo representa 31% da energia, né? No mundo todo. Vale lembrar que em 1980 esse percentual era de 45%. Divisão da receita líquida, né, onde a gente vê os percentuais em 3 frentes de exploração aqui na Petrobras. Produção, 97% da receita líquida, 19% vem de refino e 14% gás e energia. E no Brasil, né, como é que está essa produção? Vamos ver aqui 3 gráficos onde a gente está vendo produção, consumo e a diferença entre a produção e o consumo, né? Colocar mais um gráfico de pizza aqui. Eu gostaria de destacar quando falam que a Petrobras é uma estatal. Peraí, né? Vamos aos percentuais e diferenças entre ON e PN. No gráfico fica claro aqui, né? Fato que a estatal possui 50% de ações com direito ao voto, né? O Estado possui esse direito a voto, mas a gente não pode esquecer que pouco menos de 50% também é privado, né? Um capital misto. Na preferencial, a Petro 4, a história é diferente, né? Apenas 18% ali do governo federal. Bom, vamos continuar com os assuntos polêmicos, né? Eu vou trazer aqui, fazer uma pergunta para você. A gasolina está cara ou está barata? Né? Na minha resposta, né, como consumidor, você deixa a sua aqui embaixo no comentário do vídeo, né? Como consumidor, eu acho caro, né? Como analista, eu afirmo que está barato. A Petrobras não reajusta os preços desde 12 de janeiro de 2022, né? Onde o preço do petróleo estava na casa dos 80. Hoje, quando a gente gravou esse vídeo, foi quase nos $140 o barril, né? Eu vou deixar uma ilustração aqui na tela, né? E aí a gente vai ver que aqui, né, a questão vai muito além do preço da commodity, né? Os impostos na bomba, né? Será que isso está certo? É pouco ou é muito, né? Não dá para a gente falar de preço de gasolina justo, né, sem falar de reforma tributária. Então, toda vez que a extrema esquerda, a extrema direita, os fanáticos, enfim, acabarem discutindo o preço de combustível, né? Mostra essa tabela, né? Essa figura da tela antes dos ânimos se exaltarem, né? Muito importante a gente ter isso em mente. 4 gráficos aqui na tela para a gente observar os números da empresa, né? E aí a gente está olhando evolução da dívida total, EBITDA, lucro, né? Tudo isso que que a gente está vendo agora, né, é reflexo de um tema-chave, né? O plano de desinvestimento da companhia. O que é isso, né? Inclui a venda de refinarias térmicas, né, ativos de gás, ativos em terra, águas rasas, águas profundas, né? O objetivo desse plano de desinvestimento é tornar a empresa mais eficiente, né, focada nos ativos core para a companhia. A primeira versão desse plano de desinvestimento foi lançada em março de 2015, né, após chamada Era Dilma, que foi amplamente criticada, né, e ruim para a empresa, né? Vale colocar aqui, né, quando a gente está falando em números, né, a gente fala de uma projeção de até 35 bilhões de dólares, né, de desinvestimento, isso até 2025, e entre 18 e 21, né, mais ou menos, já foram quase 30 bilhões de dólares, né? Muito importante isso para a companhia. Antes da gente falar dos principais temas, né, atemporais aqui, como a gente sempre faz, né, e as perspectivas curto, médio e longo prazo, vamos passar pelo fato recente, né, o resultado da Petrobras e alguns pontos aqui que a gente destaca. No geral, o resultado foi positivo, né, alinhado à grande distribuição de proventos anunciada, aumento do petróleo por conta das tensões da Rússia e da Ucrânia, né, que devem continuar e continuando impulsionando, né, as ações da companhia no curto prazo, né? Mais um resultado onde, né, reafirma, né, essa saída de uma empresa altamente endividada para uma companhia focada nos principais ativos, né, onde tem grande vantagem competitiva, gera caixa, distribui proventos, né? Porém, nesse momento, né, a gente está vendo decisões em relação ao futuro da companhia que num ano eleitoral preocupam, né? A forte distribuição dos proventos, né, para a companhia poderia ser usada pelo principal acionista, o governo, né, de uma forma a reduzir o impacto nos preços aí, da alta dos combustíveis, né, beneficiando de alguma forma a população. Isso acaba aumentando a tensão, né, com o uso inapropriado de um balanço de estatal para fim de política pública, né, e a promoção eleitoreira, né? Mas no ano eleitoral isso é bastante comum, né? Conforme o preço do petróleo sobe, a Petrobras deve reajustar o preço dos derivados, né? Isso sem dúvida. E isso acaba aumentando uma insatisfação da população que paga um preço mais alto pelos combustíveis, por exemplo, né? E aí, visando atenuar esse impacto,
iniciativas do Congresso, né, reduzir impostos sobre combustíveis, subsidiar, né, tudo isso está muito em pauta hoje em dia. E vamos lá, né, pegar esse gancho para os principais temas, né, de todas as companhias que a gente aborda aqui, e no caso da Petrobras é justamente esse, né, o chamado tema de ingerência política. Antes, né, só para a gente comentar algumas projeções aqui nos números, né, em comparativo entre as empresas, né, nessas tabelas que você está vendo aqui, depois eu deixo no Telegram ali em detalhes, você olha com bastante calma esse comparativo. No tema ingerência, né, que é central para a companhia, vamos definir aqui o significado, né? A palavra vem do ato de intervir, né? Interferência política, no caso de ingerência política. Sai ano, entra ano, o assunto, né, sempre fruto de debates acalorados, e o preço da gasolina, do diesel, outros derivados do petróleo, né, que impactam diretamente o nosso bolso na inflação, né? Isso tudo porque o petróleo faz parte direta e indiretamente de cestas, né, que compõem esses índices de inflação, né? Em função disso, a Petrobras já foi usada como um exemplo, né, uma extensão do Comitê de Política Monetária. Esse sim que tem por objetivo controlar a inflação, né? Na tentativa desse poder executivo, né, conter uma alta da inflação na caneta, né? Isso usualmente não dá muito certo, né? Meu amigo Luiz Nuin, analista aqui da Levante, né, ele gosta de falar, é fácil avaliar uma empresa, né, de commodities, né? A grande maioria das empresas, né, de commodities, você pega o preço, multiplica pela quantidade, né? Mais a variação do dólar, obviamente, né? Pegando o valor do barril do petróleo, que tem cotação internacional de preço, multiplicando pela quantidade vendida, pronto, você tem a cotação da ação, né? Mas no Brasil esse cálculo não foi válido por muitos anos, né? A gente chegou ao ponto de quanto mais alto o preço do petróleo, mais a empresa perdia dinheiro, né? E por ser uma empresa de capital misto, a população vive, né, o chamado Fla-Flu, né? Não é Flamengo-Fluminense, é um flagelo amparado no sentimento de petróleo, né? De que o petróleo e a flutuação dessa paridade dos preços internacionais. A ingerência acaba trazendo uma série de inseguranças para os investidores. Antigamente se dizia, né, que o melhor investimento do mundo era uma empresa de petróleo bem gerida, né, e o segundo melhor era uma empresa de petróleo mal gerida. Se a gente olhar nos últimos anos da Petro, né, ela acabou passando nesses dois mundos, né, com o maior endividamento do mundo para uma forte pagadora de dividendos recentemente. Quando a Petrobras estava a R$20 e o petróleo a 78, eu costumava brincar, né, e falar por aqui que se a petroleira fosse suíça, né, ela certamente valeria mais de 45. Né? Brincadeira à parte, um tema importante para a gente falar também, né, o segundo tema, além da ingerência política, é ESG, né? A busca das empresas para neutralizar as emissões de carbono, né? O uso do combustível fóssil é a principal fonte de emissão de CO2. O ponto é, transições energéticas levam décadas, né? O estilo de vida da civilização moderna, né, se assenta sobre 4 pilares, que são amônia, aço, cimento e plástico, né? Feio falar assim, mas é a verdade, né? Inconveniente. Ela é pouco discutida, né? Porque ainda a gente não sabe como fabricar tudo isso em grande quantidade sem combustível fóssil, né? Esse é um dos indicativos de que não vai ser fácil alcançar as metas de zerar emissões mundiais de carbono até 2050, né? A parte complicada de atingir essa meta exige uma transformação na economia global, né? A gente está falando, enfim, de uma escala, né, de uma velocidade sem precedentes na história humana, né? Uma tarefa que é inviável sem grandes deslocamentos sociais. Cabe uma mudança total de hábitos, né? E há uma infinidade de informações, né, sobre todos esses assuntos vagando em sites, redes sociais, né? A questão é a confiabilidade, né, quando a gente fala da interpretação desses dados. Graças em grande parte ao combustível fóssil, ao meu ver, né, a gente tem alimento em abundância, moradia confortável, meios de transporte, máquinas, equipamentos elétricos, eletrônicos, né? A gente não vive sem eles, isso é fato, né? Se o mundo quiser retirar esses bilhões, né, de pessoas da pobreza, a gente tem que levar em conta a produção disso nos próximos anos, né? Portanto, quanto a gente olhar essa enxurrada de notícias, né, ESG, muito cuidado, a gente acaba sendo levado, né, a pensar que 2 décadas o petróleo vai cair em desuso. Não é a minha opinião aqui, tá? Eu acho que não perde relevância tão cedo assim, né? Então, vai uma dica aqui, né? Quanto tempo levou a última grande transição energética, né? Vamos usar isso de proxy para essa substituição. A sua conclusão, imagino que vai ser certamente como a nossa, né? Não é impossível, óbvio, mas é pouco provável, tá?
Vamos lá, né, para gráficos agora de preço, olhar perspectivas, as nossas perspectivas, principalmente de curto, médio e longo prazo, e vocês vão ver que tem um único fator em comum em todos eles, que eu já vou falar qual é, né? Gráfico de Petrobras na tela, fica fácil a gente observar a tendência de alta de curto, médio e longo prazo, né? O gráfico semanal mostra que depois de ser cotado abaixo dos 4, um fundo recente da pandemia em R$ 9,00, lá em março de 2020, o ativo subiu, né, topos e fundos ascendentes até a máxima histórica, né, ponto muito próximo do atual. No curto prazo, né, as eleições aí à vista, comentamos sobre ingerência política também abordada, segue no curto prazo também. No médio prazo, as reduções das emissões em função de acordos internacionais para redução, né, da emissão de gás carbônico no mundo, né, as companhias de petróleo têm sido amplamente ameaçadas, né, e certamente, né, não há um número, né, de quantos projetos acabaram sendo cancelados mundo afora, mas, por exemplo, no Canadá, né, um dos maiores produtores, né, se fala em 150 bilhões de dólares em projetos cancelados nos últimos anos, né. Fora esse, a ingerência política também segue no horizonte, né, preocupando o médio prazo. No longo prazo, como a gente vê, transição energética e a sombra da ingerência política, né. Nossa visão talvez difira um pouco da média do mercado, né? A gente está vendo um longo prazo, empresas como Petrobras sendo consideradas empresas de energia, né? No âmbito mais geral, né? E não apenas especificamente ali, né, uma ou outra fonte, né? É uma empresa de energia para o futuro, né? A velocidade dessas mudanças, né, que tem acontecido impressiona muito, né? As agendas ESG vêm impondo uma busca por novas fontes de energia alternativas. Certamente a Petrobras não vai ficar alheia a isso, né? Tanto é que recentemente, né, a própria companhia comentou que busca tais fontes, né? Como, por exemplo, energia solar, né, ou nuclear, né? É claro, a sombra da ingerência política segue também no longo prazo. Para a gente concluir, né, e nós com isso, nossos investimentos, né, a Petrobras é um tema de debate sempre acalorado, né? Uns dizem que o petróleo é nosso, outros são a favor da privatização por completo. O preço da gasolina no Brasil sempre foi um ator principal das discussões econômicas, das políticas, né? Talvez isso seja a raiz do problema. Enquanto o mundo trabalha com paridade de preços internacionais, com variação, por exemplo, quase que diária na bomba, né, o Brasil segue o modelo tupiniquim. Ora o preço com paridade, ora o preço na caneta, né, de um político, geralmente. O Brasil é uma jabuticaba, né, um negócio difícil, né, são leis difíceis, impostos, né, que mudam de uma hora para outra, um país bastante complicado do ponto de vista institucional, né. A empresa não tem nada a ver com tudo isso, né, em economias de mercado como o Brasil, né, quando o preço do produto tem negociação internacional, se replica esse preço no mercado doméstico, né. É assim como produtos agrícolas, metais, componentes eletrônicos, né? Por que não com o petróleo? O país sempre tenta resolver, né, esses problemas complexos com atitudes simples, que invariavelmente acabam dando errado. A Petrobras, por exemplo, né, há poucos anos atrás, era uma empresa das mais endividadas, né? Por que isso aconteceu? Ingerência política, né? É claro. Tão simples quanto isso, nessa época, né, quanto mais a empresa vendia, mais ela perdia. Olha só, né? Muita atenção nessa frase, né? Se for o caso, volta o vídeo e assiste, né? Qual o sentido, né? Eu adianto a resposta, nenhum, né? Preço da gasolina não é notícia, né? Como diz o Luiz de novo aqui, né? Ou pelo menos não deveria ser, né? Eu complemento essa frase do Luiz dizendo que se o preço da gasolina é notícia, como o Jornal Nacional anuncia, né? E abre aspas, a Petrobras anuncia novo aumento da gasolina, a gente deveria ter também um jornal com frases desse tipo, né? A JBS anuncia o aumento do filé mignon, a Coqueiro anuncia o aumento do atum e a IOC, né, por exemplo, anuncia o preço do aumento da pipoca. São todas commodities, né? Seguem preços internacionais, né? O que importa é o tom. Fato é que, a despeito de tudo isso, a empresa se reergueu, voltou nos trilhos de lucratividade, né? Está se preparando para o futuro, né? Como a gente falou, que vai ser mais dinâmico, mais amplo em termos de oportunidades, né? As agendas ESG vão continuar, né? Vão seguir monopolizando aí as atenções, evidente, né? Dito
isso tudo, né, acho que a gente entregou aqui uma missão de longo prazo, né, de analisar a Petrobras. Eu te peço para seguir no meu Instagram, vão ter temas ali correlatos. No Telegram a gente vai compartilhar a apresentação com os gráficos, as projeções, para você olhar tudo com bastante calma, tá bom? Henrique.czz, o Instagram e o Telegram, eu vou deixar aqui o link na descrição, Henrique Cozzolino, tá bom? Se você quiser ver mais conteúdos assim, não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal, é muito importante, a forma do YouTube te apresentar esse conteúdo em primeira mão, e curtir o vídeo, deixar os comentários, a forma que eu entendo, né, que esse conteúdo foi relevante para você. Eu continuo fazendo isso de forma gratuita aí, entregando sempre o melhor para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.